Grajaú tem uma das piores educações do Maranhão. Se nós analisarmos os dados do SAEB, que é a avaliação que mede a qualidade do ensino em matemática e português ao longo dos anos, você vai perceber que praticamente não houve evolução. E se olharmos a taxa de aprovação, percebemos que ela está elevadíssima e podemos entender que os alunos estão passando de ano sem aprender. Além disso, os órgãos municipais se orgulham da nota do IDEB, que teve uma tímida evolução nos últimos 2 anos, mas os números reais e que definem o que realmente está acontecendo na nossa educação, ninguém comenta sobre eles. Eu vou te apresentar neste vídeo. Então, se você não me conhece, prazer, meu nome é José Arlan, já fui professor da educação básica, sou ex-secretário escolar, ex-diretor e ex-coordenador, e já lecionei até em outros estados do Brasil. Então, tenho uma vasta experiência para te apontar as reais dores da nossa educação. Por isso, eu vou separar esse vídeo em algumas partes e acompanhe até o final para que você entenda aí realmente o que está acontecendo. E para quem tem aquele sentimento polarizado que Grajaú vive nos últimos anos, o que vou apresentar aqui são dados reais, colhidos do INEP e ao longo de décadas, para que você não ache que estamos atacando gestão A ou B, mas o que nós trazemos aqui é um modelo de ensino que aparentemente está falido. Para início, vamos analisar a estrutura da educação grajaúense. Segundo um relatório apresentado na Câmara Estadual, a nossa cidade tinha, do Fundeb, aproximadamente 42 obras destas, 23 em fase final e outras 5 paralisadas, mas todas foram retomadas e já estão entregues à população. Por isso você pode estar vendo no seu bairro, no seu povoado, uma escola bonita, de repente um prédio novo, e isto faz parte destas obras feitas no nosso município através de recursos federais. Segundo e não menos importante, se nós analisarmos os dados da quantidade de professores que estão no quadro, pegando o censo de 2023, que é o mais recente que temos acesso, pelo menos 939 profissionais estão atuantes em sala de aula. E se analisarmos o concurso feito nestas últimas 2 décadas, de 2007, de 2015 e de 2009, são praticamente 700 vagas disponibilizadas. Entendemos que ao longo dos anos, esses profissionais eles foram se afastando por motivo de saúde, por aposentadoria, por progressão de carreira, às vezes migram para uma outra área de profissão e vai ficando lacunas e necessidades de professores e mais professores no ensino fundamental. Daí vem o terceiro ponto a analisarmos, que é as contratações temporárias. Hoje em Grajaú vivemos uma realidade muito triste para quem trabalha na educação, porque o professor que vive contratado, tem seus contratos feitos por volta de fevereiro, são encerrados no período de férias em julho, reabertos em agosto e novamente fechados em dezembro. Ou seja, não tem a mínima de instabilidade. E para pior do que isso, esses profissionais não têm um direito trabalhista, não recebem 13º, não recebem férias e muito menos o piso salarial nacional. Para além disso, não podem, muitas das vezes, migrar para outra profissão, porque são pais de família, homens e mulheres que precisam desta renda para manter o seu dia a dia. Aí temos os dados que eu considero mais importantes da educação, que é a nota SAEB. Hoje, em Grajaú, anos finais, saímos lá em 2007 de 4,06 para 4,51 em 2023 e 4,51 em 2025. Ou seja, nesses 2 anos, a média de aprendizado dos alunos não evoluiu em nada. E pior do que isso, está nos anos iniciais, que lá em 2007 tínhamos uma nota de 5,04 e agora, vergonhosamente, temos 4,91, ou seja, uma regressão. Daí fica a primeira pergunta. Por que ao longo dos anos a educação de Grajaú praticamente não evoluiu na qualidade do aprendizado em português e matemática? A segunda e não menos importante é a taxa de aprovação, e para essa os números são completamente diferentes, porque saímos lá nos anos iniciais de uma taxa de 66% de aprovação, ou seja, a cada 100 alunos, 66 eram aprovados, para em 2025, 97% e 93% nos anos finais. Aí cabe a segunda pergunta. Por que isso acontece? Como chegamos a este nível de qualificação da educação, aprovando quem não aprendeu mais, aumentando o número de alunos que passam de série significativamente, enquanto a qualidade do aprendizado minimamente ou declina? E aí eu tenho uma resposta para você que vai da minha experiência e de ouvir pessoas que estão trabalhando dentro da educação. Então, o que acontece? Há uma pressão nacional nas secretarias de educação e, consecutivamente, essa pressão é passada para as escolas que passam para os professores. Para quê?
para aprovar o aluno, independente dos seus números. Claro, o professor dá o máximo, se entrega o possível para fazer com que a sua turma e os seus alunos consigam ser alfabetizados, aprendam a ler e escrever e alcance as habilidades exigidas pela BNCC. Só que, se isso não ocorrer, a escola vai pressionar ao professor para que possa aprovar este aluno, mesmo que seja contra a vontade daquele profissional. Isso é vergonhoso, isso é triste, isso é preocupante. Uma outra coisa muito importante é o que eu havia falado, a questão da carreira dos profissionais. Se os profissionais não têm uma carreira, não têm uma estabilidade, não são bem pagos, como os melhores vão continuar neste ambiente? Certamente vão migrar, se for possível, vão mudar de profissão quando houver oportunidade. E o pior de tudo é que esses profissionais se tornam refém de líderes políticos regionais, sendo obrigados a apoiar os candidatos para que possam conseguir uma vaga ali, naqueles órgãos. E aí, quando a educação para de ser prioridade e passa a prioridade de ser voto, através de cabresto, os resultados são esses. A finalidade da educação se torna essa: eleger um candidato que tem o poder em detrimento da qualidade do ensino. Para além disso, o que deveríamos ter era, quando não haver concursos seletivos que desse, no mínimo, uma estabilidade a esses profissionais de ao menos um ano e os seus direitos fundamentais garantidos. Se não houvesse esse seletivo, que houvesse uma chamada pública, onde se medisse de fato a qualidade do profissional e a carreira do profissional. Porque hoje, entre os 217 municípios do Maranhão, estarmos nos anos finais, na posição 158 e nos anos iniciais na posição 183 é simplesmente vergonhoso, na minha opinião. Para você, o que você acha? O que deve ser feito para melhorar esses números? Como os políticos podem contribuir positivamente para que isso realmente aconteça? Compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa entender esses números.